Olá a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula, aula exclusiva para os alunos do terceiro ano do ensino médio, onde a gente está abordando a temática realismo, impressionismo e fotografia, ok? Quando a gente fala realismo, no primeiro momento, as pessoas que não conhecem de fato o movimento artístico já pensam algo voltado para o real, né? Algo voltado à perfeição, realismo, nossa, então é bem próximo do real. Ou seja, mas não é desta forma. Os artistas do período realismo, eles queriam trazer à tona a ideia do contexto atual do dia a dia no qual eles estavam inseridos, né? Trazer a realidade, a verdade, não algo idealizado pelos outros artistas, né? E a gente tem esse período marcado, nesse slide, marcado pela concorrência da fotografia. Na aula na qual eu falo sobre arte moderna, quem tiver oportunidade é só ver aí na lista de seleção, arte moderna, eu bato em cima dessa tecla de fotografia e pintura, ou seja, na época do realismo, 1855, né, o que estava acontecendo no mundo? A efervescência, ou seja, a era da Revolução Industrial. Então, muita coisa nova estava acontecendo no mundo, né? Então, surgimento de máquinas, de fábricas, e a partir do momento que você está surgindo essas coisas, existe uma demanda, né, maior da mão de obra. E aí o mundo estava dando oportunidade para as pessoas. E a partir do momento que tem oportunidades, o mundo está naquela, como é que eu posso dizer, naquela agitação frenética, muita coisa acontecendo, muitas coisas começaram a acontecer. E o que acontece? Eu vou dar uma lida aqui numa parte que eu escrevi. 1855. A Revolução Industrial deixou o mundo em um ritmo mais acelerado. Desta forma, as pessoas passaram a ter rotinas mais agitadas, desafiando os artistas da época a repensarem o seu contexto atual, levando em consideração as relações econômicas, sociais e políticas. Vamos entender melhor tudo isso, tá, gente? Vou passar aqui o próximo slide. O movimento realismo, a era que estava acontecendo da Revolução Industrial, por uma parte, estava beneficiando o povo, ok? Né? Oportunidade de trabalho, a economia estava bacana, porém, a partir do momento que se tem uma grande demanda, né, ali na área das indústrias e tal, muitas coisas acabaram vindo à tona. Ou seja, vou dar um exemplo aqui nesse slide. Vamos entender aqui, trabalho infantil. Então, quando você vai fazer um trabalho, o professor pede, não voltado somente à arte, tá, gente? Geografia, história. Um dos contextos que vem à tona é a ideia do trabalho infantil. Ou seja, as famílias, então, trabalhavam em casa, nas roças, no plantio, na agricultura. E quando houve essa oportunidade, a economia estava boa ali, e a era das indústrias, os centros mais urbanizados, vamos se dizer ali, eles começaram a ter mais demanda de alimentos, né? E os comércios também ganharam bastante força naquela época. E as famílias que estavam ali passando necessidade acabaram levando seus filhos para as indústrias, né? Que era uma forma de ajudar na renda da família. Só que nem todo mundo começou a concordar com tudo isso. Então a gente não só teve a ideia do trabalho infantil, a gente teve lutas sociais, né? Quando a gente fala a questão das lutas sociais, é a desigualdade, né? Igual esse primeiro slide aqui, as diferenças de classes dos trabalhadores e a burguesia. Então, a burguesia estava investindo nas fábricas, nas indústrias, porém, eles não pensavam nas consequências ali. Então, se está tendo criança ou não para trabalhar para eles, tanto faz.
né? Então assim começou a gerar polêmicas. E a ideia dessa época da Revolução Industrial, do movimento realista, é justamente trazer à tona essas questões sociais, políticas sociais, para dentro de suas obras. Então, quando a gente usa o termo realismo, é justamente trabalhar dentro do contexto real. Tudo bem, gente? Vamos caminhar aqui. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injusta, manifestando um protesto a favor dos oprimidos. Então, os artistas começam a pensar a ideia de beneficiar a sociedade de alguma forma. Quando a gente fala sociedade, a gente tinha duas classes aí, os trabalhadores, os povos mais simples e a burguesia, né? Então, a arte ela vinha de encontro com essas temáticas. Do belo e ideal para o real e o objetivo. Então, se a gente for pensar na nossa linha do tempo, a gente teve ali as artes anteriores, renascentista, arte clássica, né? Quadros, pinturas, onde eram totalmente idealizadas para o público. Então o artista, ele tinha lá o seu estúdio, seu ateliê, e ele começou a criar essa ilusão para que as suas obras fossem vendidas de alguma forma. É aquela ideia da academia. Então, quando a pessoa ia estudar, eles tinham ali um critério, né, a ser estabelecido. Então, a obra ela tinha que seguir uma risca. Se não seguissem uma risca, ela não entrava dentro dos museus, ela não era vendida. E aí que entra essa ideia, esse empate. Ou seja, os artistas realistas, que faz parte do contexto do modernismo, eles queriam ganhar espaço no mercado de trabalho também. E a partir do momento que você tenta fugir da risca do estabelecido pelas academias, e é que entra essa grande polêmica, né, da arte moderna. Então essa frase, ela faz a gente refletir um pouco no contexto do belo e ideal. Ou seja, a partir do momento que eu estou criando algo belo, algo dentro dos padrões, é algo ideal para o real e objetivo. E o real objetivo é a ideia do realismo. Ou seja, enquanto as pessoas estavam lá contemplando quadros, obras feitas, né, a partir de uma ideia ilusórica, os artistas os artistas do realismo, eles estavam querendo trazer o contexto à tona. Ou seja, se a gente pega esse quadro aqui, As Respingadeiras, né, do Millet, a gente tem aqui mulheres trabalhadoras, né? Mulheres que estão trabalhando aqui para ganhar o seu sustento do dia a dia, né? Era uma realidade que tinha à tona ali, presente. Só que os artistas da academia não queriam retratar isso. Por quê? A arte acadêmica era voltada para a burguesia, para a elite. Então eles queriam contemplar algo belo, algo idealizado. Por isso da frase, ok? Vamos caminhar para a gente entender melhor o contexto. Eu tenho uma outra pintura aqui, ok? Do Millet. O sino bate às 18 e os trabalhadores pararam para rezar e agradecer. Isso é a leitura feita aqui por mim, tá, gente? Que tá a leitura e interpretação dessa obra. Então, quando a gente vê um quadro assim, a gente vê pessoas simples trabalhando no campo para ganhar o seu sustento. Então, era um tipo de realidade, né? Os artistas realistas, eles queriam trazer a ideia do real, o que estava acontecendo de fato no contexto. Por isso que o movimento realista, essa fase de revolução industrial, dá a possibilidade para que os artistas venham pensar algo fora da casinha, fora algo diferente do acadêmico, né? Porque o mundo está em efervescência, está mudando. E não dá para ficar sempre trabalhando a ideia do belo, belo, belo sempre, né? E aí os artistas eles começam a fazer as suas pinturas, começam a sair dos ateliês e começam a levar os seus cavaletes para o meio do campo, retratar o trabalhador do dia a dia,
ok? Eu vou apresentar aqui para vocês um artista, que é o Gustavo Goubert. E o Gustavo, ele era um artista que tinha todas as características, ele estudou fora, né? Ele aprendeu sobre as academias, porém ele foi um dos artistas ali muito importante no movimento realismo, porque ele começou a trabalhar essa ideia. Ele fugiu da ideia acadêmica, ok? E começou a querer entender melhor o contexto real que estava ali em sua volta. E ele traz duas frases para a gente refletir melhor sobre aquele cotidiano. Faço pinturas históricas sobre a vida real. Ou seja, ele está trabalhando a ideia de pinturas históricas, porque faz parte do contexto histórico. A partir do momento que você está inserido dentro daquele período, você está trabalhando a ideia da história sobre a vida real. Ou seja, ele começou a retratar os trabalhadores, o outro lado que a arte não conseguia enxergar, né? Aqueles artistas acadêmicos, as academias. Não posso pintar um anjo, pois nunca vi nenhum, né? Se a gente pega a temática dos quadros clássicos, é justamente essa. Ficar desenhando heróis da mitologia grega, da mitologia clássica, anjos, arcanjos, querubins, sendo que o contexto atual está pegando fogo. A cidade está em efervescência, os trabalhadores, muitas brigas, intrigas estavam acontecendo no meio da sociedade. E é aí que os artistas começam a se manifestar, tá bom? Continuando. Não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, via as pessoas miseráveis deste quadro. Ou seja, o Gustavo, ele era uma pessoa comum, gente, né? Quando a gente fala artista, os burgueses elevaram muito os artistas, né? Só que ele era um artista que ele tinha ali sua casa, né? Tinha os seus caminhos do dia a dia na qual ele fazia suas passagens, e ele começou a observar muitos trabalhadores, né? Aqui a gente tem aqui no caso um pai e um filho quebrando pedras, né? De alguma forma para ganhar um dinheiro, um sustento para levar para casa. E aí ele começou a ter essa ideia de começar a pintar o dia a dia, essas pessoas. E aí a gente começa a ter uma ideia legal do que seria o realismo, o movimento artístico realismo. Não é algo perfeito, próximo do real. Não, gente. O realismo ele foi associado ao real contexto no qual as pessoas estavam enfrentando naquela época, ok? E o serviço árduo, a pobreza, né, a miséria foi muito retratado pelos artistas, tudo bem? Eu trouxe esse slide na aula de arte moderna, porém eu acho muito importante trazer ele de uma outra forma. Por quê? Falar novamente das academias, ou seja, o júri estabelecia que para os artistas exporem suas obras de arte tinha que ser instrutiva, moralmente edificante, refinada, inspirada na tradição clássica, bom reflexo da cultura nacional, acima de tudo bonita dentro dos padrões acadêmicos. Ou seja, volto a dizer a questão, não tinha como artistas modernistas que estavam com ideias diferentes entrarem em exposições ou venderem suas obras, porque as academias estabeleciam algo diferente, algo dentro dos padrões que eles queriam, né? A ideia da pintura da ilusão, algo idealizado, muito bonito, porque os grandes compradores das obras de arte naquela época era a burguesia. Então, se eu sou um burguês na época, eu tenho um palácio, eu quero pôr um quadro lá na minha sala, eu não vou pôr um quadro de um trabalhador fazendo um serviço árduo. Muito pelo contrário, eu vou querer ver uma deusa grega, um anjo, algo bonito, algo idealizado, ok? Só que tinha uma coisa muito legal que aconteceu. O Gustavo, ele recebeu uma medalha de ouro em 1846 por fazer parte das academias. Então, antes dele ter esse pensar, essa ideia de artista moderno, ele estudou, né? Ele fez a sua faculdade de belas artes, né?
E o que acontece? Ele sabia como que funcionavam as academias. E chegou um momento que ele recebeu uma medalha de ouro. Ele fez uma obra, essa obra aqui, né? Breve Atmosfera Liberal da Revolução de 1848. Então ele fez essa obra artística, expôs numa academia, numa exposição, e ele ganhou um prêmio, uma medalha de ouro. Ou seja, o Gustave, ele era um artista renomado, ele era um artista de reconhecimento, ou seja, ele tinha carta branca para as academias naquela época. E aí, olha só a ousadia que ele teve. Ele usou a sua premiação, né, o seu status, para lançar algo na academia diferente. A mesma ideia que eu tinha falado lá do Marcelo Duchamp, né? Ele era um artista renomado, muitas pessoas já conheciam ele. E ele foi lá, fez o quê? Ele fez uma ousadia. Ele colocou o vaso, a fonte, né, o mictório dentro do museu, para lançar aquela ideia que a arte poderia ser qualquer coisa, né? Mas a gente está numa época retroativa, aqui em 1846. E o Gustave fez o quê? Ele fez um quadro com as características modernas, voltado ao realismo, e colocou um quadro gigantesco e mandou lá para a exposição. E o que aconteceu? Vamos entender melhor. O nome do quadro é O Enterro. E olha só, gente, esse quadro ele tinha 6,60 metros de comprimento e 3,15 metros de altura, ou seja, não era um quadro pequeno. E o Gustave, o que ele fez? Eu tenho aqui uma frase que eu vou ler dele. Um épico só pode ser reproduzido pelos seus próprios artistas. Eu sustento que os artistas de um determinado século são basicamente incapazes de reproduzir o aspecto de um século passado ou futuro. E é bem essa a ideia, gente. Ou seja, eu coloquei aqui uma anotação. Eu vivo agora, reproduzo agora. Como é que eu vou reproduzir algo da época da minha mãe se eu não era nem nascido naquela época? Então o Gustave, ele traz essa referência, tipo, os artistas atuais, 1800, século XIX, aí bombando, o mundo em efervescência, artistas novos querendo oportunidade, porém se eles quisessem oportunidade, eles tinham que pintar lá a Grécia Antiga, o belo, né, o ser mitológico, algo que não tinha nada a ver com o contexto deles. E voltando ao quadro Enterro, gente, é muito louco isso, porque de fato ele trouxe aqui um enterro que aconteceu, foi um parente da família dele, e ele retrata pessoas do dia a dia, pessoas que estão inseridas dentro daquele contexto. E a gente vê cores muito fortes, escuras presentes nesse quadro, porque a temática é um enterro. Não dá para me pintar um quadro com uma temática dessa, colorida, cheio de vida, né? E o que acontece? Ele traz a realidade. E a partir do momento que descobriram lá, tiraram lá o pano lá do quadro dele na exposição, nossa, para a burguesia foi um susto aquele quadro. Onde já se viu? Que quadro horroroso, né? Mas o que ele queria propor para aquele público? A realidade. Ou seja, esse enterro aconteceu de verdade. E esse enterro aconteceu aqui próximo de nós, aqui próximo das nossas fazendas. E as pessoas inseridas aqui são pessoas que a gente conhece no dia a dia. Não tem nada de fantasia aqui. E eu trouxe esse outro quadro aqui. Se o Gustavo tivesse colocado um quadro desse, talvez ele não teria recebido tanta crítica. Ou seja, a gente vê também um enterro, ok? Só que esse enterro a gente vê ali na parte de cima anjos, arcanjos, querubins, os santos, Deus recebendo, como o céu tivesse se abrindo para receber aquele corpo, né? Cores quentes ali, tudo aquele fato ideológico, né? Algo que não existe.
E aí o Gustavo vem bater de frente com aqueles críticos, com aquele público burguês. Isso é um enterro, gente. O enterro não pode ser algo feliz, né? Algo idealizado. É a realidade. Então, gente, ele conseguiu essa oportunidade justamente pelo fato dele ter carta branca naquela época. Tinha ganhado a medalha de ouro. E aí começou aquela polêmica, né? Aquela discussão. E ele conseguiu, de fato, esse impacto, esse grande impacto no meio daquela sociedade que estava acostumado com algo idealizado, algo que não existia. Então, esse é o papel do realismo na arte, trazer o real, trazer o que de fato está inserido ali na realidade, naquele contexto. Tudo bem? Aí vem o impressionismo, que é um movimento, 5 anos depois, né? A gente estava falando de 1855, 1860, vem o impressionismo para a gente discorrer e entender melhor a situação que estava acontecendo naquela época. E eu já tinha falado, né? 1826 surgiu a primeira fotografia. E não demorou muito para começar a surgir equipamentos, fotógrafos, um grande concorrente do movimento impressionista. Volto a dizer, quem tiver oportunidade, volta aí nas minhas aulas onde eu falo de arte moderna, que eu falo justamente a respeito disso. Tudo bem? Impressionismo. Os artistas querem ir além das regras impostas pelas academias. Eles pintam impressão da realidade capturada pelo olho em um momento fugaz. Pinta o que vê e não o que se sabe. Eles queriam pintar de fato que o olho presenciava, gente, não algo de fantasia. Sol muda as sombras, altera as cores, geram deformação ótica. Antes, os pintores não pintavam todas essas deformações. Por quê? Retratavam apenas aquilo que sabiam racionalmente, ou seja, uma realidade conhecida. Não gostava de representar o desconhecido, porque era um grande desafio. Eles não aprenderam sobre o desconhecido nos seus estudos acadêmicos. Continuando. Quando os impressionistas surgiram, a fotografia já existia. Sendo assim, eles começaram a retratar instantes momentos de lugares, trazendo para suas pinturas a sensação daquele local em diferentes tonalidades. Luz era o elemento mais importante do movimento impressionista. Então, gente, se a fotografia tá bombando aí, eu tenho que ser diferente dela. A fotografia fez com que muitos artistas, perdessem seu emprego, porque aquela família que ficava ali exposta 1, 2 horas do dia para o artista pintar, retratar, às vezes não dava tempo, eles tinham que voltar com a mesma roupa, ficar horas e horas exposto para ter aquele quadro bonito na sua sala. Isso mudou a partir do momento da fotografia, ok? Então os artistas impressionistas, eles tinham que ser diferentes, eles tinham que ser ousados. Foram aí que eles saíram de dentro dos seus ateliês e começaram a pintar fora, em ambientes. Eles queriam fazer o quê? Captar diferentes pontos da luz natural. Eu tenho aqui uma ideia de fotografia, a mesma fotografia tirada em momentos diferentes, o mesmo lugar, para a gente entender a ideia de variação. O sol não vai ficar te esperando. Então ele nasce, vai ter uma tonalidade, quando ele for meio-dia vai estar no centro, vai ter outra tonalidade, ele vai se pondo, vai ter várias tonalidades. Então os artistas queriam entender melhor a ideia do registro da luz. Tudo bem? Isso aqui é um trabalho do Claude Monet, que ele fez 33 telas, se eu não estiver enganado, do mesmo lugar em diferentes pontos de horários diferentes, ou seja, em cada hora ele começou a pintar novamente, ele conseguiu captar as diferentes variações que a luz do sol fornecia para aquele determinado ponto. Bem interessante, tá, gente? Bom, então aqui eu trouxe a ideia da fotografia surgindo, aí os artistas um pouco preocupados, ok? A ideia do quadro clássico, né, sendo substituído pelo quadro impressionista, ou seja,
Se eu pinto algo idealizado, eu posso expor meu quadro, eu posso vender para uma academia. Se eu não pinto algo idealizado, né, sem chance. E a gente vê aqui uma imagem congelada. E os artistas impressionistas, eles queriam mostrar as cores, as sensações daquele lugar, que era algo que os artistas clássicos não conseguiam compreender naquela época. Falei um pouquinho do Van Gogh em arte moderna, ok? O Van Gogh foi um artista importante para o período impressionista e pós-impressionista, justamente pelo fato da ousadia que ele teve. Volto a dizer, os impressionistas queriam fazer o quê? De fato mostrar algo diferente para o público, captar as energias daquele momento, o pôr do sol, o sol não vai ficar te esperando. Por isso que as pinceladas eram rápidas, eles eram ousados, misturavam as cores ali para conseguir algo diferente, um momento único, ok? Algo que a fotografia não conseguia captar. A diferença da fotografia para os artistas impressionistas é justamente as cores vibrantes, a sensação de você pegar um quadro e ver a energia que aquele quadro, aquela imagem poderia proporcionar para nós. Tudo bem? Quem quiser saber mais, volto a dizer, volta na minha aula de arte moderna, que eu falo com mais riquezas de detalhes sobre esse assunto. Tudo bem? O Van Gogh, ele pintou os girassóis, só que os girassóis, ele fez vários quadros, ok? Peguei os 3 quadros dos girassóis aqui. Então o Van Gogh fez o quê? Ele fez vários estudos. Ele gostava muito de girassol, então ele foi lá, colheu algumas flores de girassol, colocou no vasinho, porém ele deixou ali. Fez no primeiro momento o primeiro quadro, a gente tem girassóis bonitos. Na outra semana, ele voltou para o mesmo lugar, ele não mexeu lá nos seus girassóis, e ele conseguiu ver uma variação. Aquele amarelo, que era um amarelo quente, um amarelo sol vibrante da cor pós-colhida, já não era mais aquele amarelo. Era um amarelo voltado mais para o laranja, né? E é que ele começa a entender melhor o estudo das cores. E uma outra semana depois, ele tem o último quadro aqui, que é os girassóis, e a gente já percebe que a gente não consegue mais ver aquele amarelo vivo, igual a gente viu no primeiro. A gente tem as pétalas de alguns já tinham caído, então é o Van Gogh querendo entender a natureza, como que as cores naturais elas se difundem. Tudo bem, gente? O Claude Monet, ele foi um grande percursor do movimento impressionista, tá, gente? Ele teve o quadro, que é esse do lado esquerdo, Impressão Nascer do Sol, de 1872. E o que acontece? O Claude Monet, ele teve a oportunidade, né, de expor o seu quadro, né? E o que acontece? Só que esse quadro ele foi expor, ele convidou algumas elites ali. Os artistas impressionistas só ganhou sucesso após o momento deles criarem a sua própria instalação, a sua própria exposição artística, porque a academia não permitia isso. E aí, no determinado momento, ele convidou alguns artistas, alguma parte da elite que gostava ali de contemplar obras de arte, e foi em que ele recebeu uma crítica muito forte, muito importante, que fez com que os artistas que estavam ali começassem a entender essa ruptura de uma forma diferente, né? A crítica forte da elite. Mesma coisa eu falo, igual a gente fala de arte moderna no Brasil, quantas críticas os artistas receberam naquela época da elite, da burguesia, porque a burguesia não estava acostumada a ver aquilo ali. A crítica foi a seguinte: Impressão Nascer do Sol, eu bem sabia. Pensava eu, se estou impressionado, é porque é uma impressão. E que liberdade! Um papel de parede é mais elaborado que essa cena marina. Olha só a crítica que esse grupo, né, que fazia parte das academias, fez com o quadro do Claude Monet. Ou seja, se a pessoa não entende do assunto, não entende qual que é a ideia, ela vai criticar mesmo, né? E quando a gente tem conhecimento sobre o assunto, é diferente.
Então a burguesia daquela época não queria aceitar, não queria dar abertura para os artistas modernistas da época ganharem um espaço ali. Por isso que muitos começaram a criar os seus próprios encontros, as suas próprias exposições. Tudo bem? Bom, aqui uma imagem retratando alguns artistas com seus cavaletes, onde eles tinham o principal objetivo dos artistas impressionistas era justamente esse, de você levar o seu cavalete para um dia bonito, contemplar uma natureza ao vivo, ok, gente? Tentar capturar, chegar o mais próximo possível da luz ambiente, do ambiente natural, diferente de uma luz artificial criada por um artista acadêmico, ok? Fotografia. Então a fotografia ela ganhou uma grande força naquela época e a fotografia é uma das linguagens do movimento da arte, né? Perdão, uma das linguagens da arte. E como é que funcionou todo esse processo, né? A fotografia. Vamos entender melhor esse contexto. Os artistas no Renascimento, eles já tinham criado alguns meios estudos, Leonardo da Vinci fez parte desses estudos, que é o estudo da câmera escura, onde ele criou ali uma caixa gigantesca, pintou as paredes laterais dessa caixa de preto, ok? Ele tinha um compartimento no qual ele entrava, porém, atrás dessa caixa tinha um furinho. E esse furinho, a luz que entrava, passava por ele, projetava a imagem na parede. Olha que muito louco. Então, olha a física, né? A gente entender melhor a ideia de projeção dentro de uma caixa. Então, vamos imaginar um data show, né? Que projeta a imagem na parede. Então, os artistas, eles começaram a fazer esses estudos que eles conseguiam, através daquele orifício, fazer com que a luz entrasse e ela ficava ali dentro daquela caixa. E eles faziam o quê? Aproveitavam, colocavam suas telas ali e faziam os desenhos. Se eu tenho uma imagem fixa, para mim copiar aquela imagem, era mais fácil. Então a ideia de câmera escura, a pré-fotografia, ela foi surgindo nesse período, ok? Idade do Renascimento, século XIV. Ok? Vamos entender melhor tudo isso. Depois os artistas da época, eles começaram a reduzir. Para que fazer uma caixa grande? Se eu posso fazer uma caixa pequena e ter o mesmo efeito, porém num formato diferente. Então a luz entrava pelo orifício e projetava aquela imagem para a pessoa que estava ali querendo copiar aquilo. Tudo bem? E com o passar do tempo, as ideias foram fluindo. A física permitia que a imagem entrasse na caixa, só que ela entrava de ponta cabeça. E aí surgiu algumas ideias que o artista colocou alguns espelhos. Então a imagem entrava, ela já entrava ao contrário. Na hora que ela projetasse no espelho, o espelho jogava para cima, no seu formato normal. Ok, gente? Essa foi a ideia da câmera escura. Um experimento aí que deu certo na época. Aqui um exemplo de como o artista renascentista trabalhava a ideia de você reproduzir uma imagem ali ao vivo, conseguir as essências principais para você compor o seu trabalho. E a primeira fotografia, ok? A primeira fotografia só foi possível em 1826, quando o inventor Joseph Niepce colocou fluoreto de prata em uma placa de metal, processo chamado de litografia, onde deixou por 8 horas dentro de uma câmera escura, onde posicionou na janela de seu quarto. Ou seja, olha só a ideia da curiosidade das pessoas e até onde levou. Então levou 8 horas para que a imagem ficasse fixa dentro de uma placa de metal, utilizando alguns meios, ali, alguns recursos, fluoreto de prata, conseguiu a primeira foto, o primeiro registro. Porém, a gente não tem algo ainda definido, nítido, né? A gente possa pegar, consigo ver aqui essa imagem. Mas foi um grande desafio que deu certo naquela época. Com o passar do tempo, as pessoas foram sendo mais ousadas.
Tendo em vista a primeira fotografia, o processo de captação da imagem ainda não era algo positivo, pois tratava-se de um negativo. Foram precisos mais estudos químicos para que o processo de imagem viesse ganhar melhorias como maior definição. Louis Daguerre assumiu o projeto após a morte do Joseph, então o Joseph que teve aquela ideia acabou falecendo, né? Onde descobriu que misturando alguns elementos químicos a uma solução aquecida a sal, era possível tornar as imagens mais nítidas e permanentes. Então, aquela primeira imagem que não foi nítida, né? Anos depois, o Daguerre começou a estudar outros agentes químicos que viessem trazer mais definição para as imagens que ali eram capturadas, ok? Alguns modelos, e olha só, gente, 1836, frações de pequenos anos depois, olha as fotos sendo mostradas, registradas com mais nitidez, mais perfeição, ok? E elas começaram a sair, né? No início, o Joseph começou a colocar dentro de uma placa a litografia com alguns agentes, e o homem começou a transferir isso para uma folha, para um papel, ok? Isso ainda levou algum tempo, mas você já tinha aqui uma perfeição do contexto ali, do assunto que estava sendo capturado. Então é muito legal essa ideia de foto, de fotografia, porque não deixa de ser algo artístico, gente. Esse processo, a partir do momento que você está lidando com imagem, está inserido no contexto da linguagem artística, tudo bem? Então, com o passar do tempo, as fotos foram surgindo, foram ganhando vida, ainda não tinha a tecnologia das cores, né? Isso veio mais para frente, mas é muito bacana a gente compreender como que os artistas da época conseguiram, né, trazer a ideia da captura de imagem para algo que fosse possível ser contemplado, né? Então a ideia da fotografia era substituir os artistas, né? Os artistas levavam horas e horas pintando, então com um simples clique já tinha imagem em uma riqueza de detalhes extraordinária, né? Vamos compreender, vamos caminhar. O maior número de pessoas passaram a visualizar o maior número de fotos possíveis. A partir de 1883, George Wishman inventou o rolo de filme fotográfico, fundando após 5 anos a empresa Kodak. Olha só, gente, e é muito louco isso, porque quem é mais antigo aí da época, eu tive a oportunidade de contemplar o rolo de filme, mandar revelar a foto. Então, com o rolo de filme, era possível você conseguir várias poses de diferentes assuntos. Filme de 12, de 24, de 36, não lembro se chegou a ter de 48 fotos, né? Mas você já podia ter a sua câmera em casa, comprar o seu rolo e começar a fazer os registros. E era muito legal porque a gente não conseguia ver a foto, a gente só conseguia ver o resultado quando as fotos eram impressas. E aí que a gente conseguia obter a ideia que se deu certo, se não deu, era muito divertido, né? A empresa pegava as máquinas e substituía o filme. Foi um marco importante para a indústria fotográfica, criando diversos equipamentos. Então a Kodak, ela passou a criar não somente filme, mas máquinas e vários outros equipamentos, ok? Alguns exemplos de câmeras fotográficas com o decorrer do tempo e o modelo mais moderno, ok? Que já recebia a ideia do filme. Bom, gente, essa foi a aula. É uma aula que ficou um pouquinho longa, mas é um assunto que, se a gente for falar mesmo, com riqueza de detalhes, em sala de aula, a gente leva em torno de 2 semanas para a gente ter um conceito mais abrangente de tudo isso. Espero ter ajudado aí nessa revisão, algo que já foi trabalhado aqui em sala de aula, mas é sempre bom a gente rever os conteúdos que foram abordados, né, em sala de aula. Agradeço a oportunidade e até mais, gente. Valeu!